Graças e paz a todos os irmãos, todas as irmãs. Uma boa noite a todos e todas. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 7, versículo de número 22. Segundo livro de Samuel, capítulo 7, 22. O texto diz assim: Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. E nessa noite faço uma pergunta para você. O que você tem ouvido? Tem ouvido coisas que te trazem esperança? Ou tem ouvido palavras de desespero, de desesperança? Que possamos buscar ouvir as palavras de Deus, que podem nos trazer esperança e podem nos dar a certeza de que Ele é o nosso Deus e de que Ele está cuidando de nós. Então que possamos mesmo buscar sempre a face de Deus, porque nele e com Ele nós podemos vencer qualquer desafio, nós podemos passar por qualquer tempo de dificuldade, não importa o tamanho da tempestade. Sempre, quando Jesus está no nosso barco, a tempestade será acalmada. E eu convido os irmãos nesse momento a fazermos uma oração de adoração a Deus, agradecendo a Deus por estarmos mais uma vez reunidos para ouvir a palavra dele. Pai, nós engrandecemos o teu nome, Senhor Deus. Te agradecemos por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco. E te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor passa pelas tempestades conosco. E quando achamos que não vamos conseguir vencer, o Senhor acalma o mar, o Senhor acalma o vento e nos dá a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que o Senhor venha nos dando a certeza, Deus, que essa tempestade pela qual estamos passando será vencida por nós. Não porque somos fortes, mas porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. E o Senhor nos dá a certeza de que o Senhor está cuidando de nós. Nós te agradecemos, ó Deus, e queremos engrandecer o teu nome. E, Senhor Deus, enumerar as bênçãos, ó Pai. Porque quando nos lembramos, nós ouvimos as tuas bênçãos. Quando nós ouvimos, Senhor Deus, as coisas boas que o Senhor tem feito em nosso meio, o nosso coração se alegra e o nosso coração se fortalece. E nós temos a certeza de que o Senhor está cuidando de nós, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. E eu convido os irmãos a abrirem seus inários no hino de número 137. Vamos adorar a Deus com esse hino.
convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Daniel. Daniel, capítulo 9, versículo 5. Livro de Daniel, capítulo 9, versículo 5, nos diz assim: Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Quando nós nos apartamos, nos afastamos ou desobedecemos aquilo que os mandamentos e os juízos que a palavra de Deus nos diz, nós cometemos pecado. E por esse motivo devemos pedir perdão a Deus. Então, nesse momento, convido você a fazer a sua oração silenciosa e logo depois faremos a oração comunitária. Confessamos a Deus que pecamos e confessamos a Deus que somos dependentes de Ti. É de nossa natureza sermos pecadores, ó Pai, e por isso te pedimos perdão, ó Deus. Clamamos a Tua misericórdia, ó Deus. Ela é a causa de não sermos consumidos. Por isso te pedimos perdão, Senhor. Amém. Que a Tua misericórdia possa neste momento nos alcançar, Senhor Deus. Nos envolver e nos perdoar dos nossos pecados. O preço já foi pago, Senhor Deus, e por isso clamamos, derrama, Senhor Deus, o Teu Espírito Santo nos remindo de todo pecado, nos lavando, nos purificando com o sangue de Jesus, aquele mesmo que foi derramado na cruz, e não tendo mais sangue jorrou água, Senhor Deus. Então nós te pedimos, perdoa-nos, tende misericórdia de nossas vidas, e nos dá a certeza de que estamos puros, prestando um culto puro e suave a Ti, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Livro de Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículos 13 e 14, Paulo fala à igreja de Colosso que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então tenha certeza, meu irmão, minha irmã, nesta noite você foi perdoado dos seus pecados. Mais uma vez estamos puros para ouvir a palavra de Deus. Amém? Passar a palavra para o pastor Edson, que estará ministrando a palavra. Quero, nesse momento, saudar a todos e a todas com a graça e a paz do Senhor Jesus. E é bom, com a tua permissão, entrar aí na tua casa para, juntos, prestarmos ao Senhor um culto de louvor, de adoração e de ação de graças. Porque o Senhor tem nos permitido
nesse momento de dificuldades, nesse momento de pandemia, nos abrigarmos nele, nesta rocha, que é o Senhor Jesus. Antes de qualquer coisa, eu quero que você se coloque em oração, para que o texto lido possa verdadeiramente ser ungido e que o Espírito do Senhor possa falar ao nosso coração e desvendando todo o mistério da sua palavra, para que este momento seja de edificação, seja de consolo e seja de esperança. Reúna a tua família. Esse momento de culto é um momento separado para o Senhor. Separe, não vai ser muito tempo não. Talvez 1 hora, nem isso. Mas separe esse tempo para Deus. Para que Ele possa, sim, falar, Ele vai. Mas para que você possa ouvir e deixá-lo agir. Oremos. Obrigado, Senhor, porque nesta hora a tua igreja se reúne. E nesta hora oferecemos a ti este culto que de nós mesmos é tão imperfeito. Mas o Senhor, através do sangue do Cordeiro Jesus Cristo, nos aceita na tua presença. No momento em que pedimos perdão pelos nossos pecados, o sangue de Cristo nos cobre e agora o Senhor nos aceita na tua presença. Mas, Senhor, diante de ti nós nos prostramos com o nosso rosto em terra e dizemos: Senhor, Senhor, fala, fala, Senhor, porque os teus servos te ouvem. Tu, Senhor Deus, que penetras o profundo da nossa alma, vem agora, Senhor Deus, no profundo de cada um e cada uma, cada família, Senhor, cada situação, ó Deus. Vem agora com o teu Espírito Santo, Senhor, trazendo conforto, consolo e esperança. E agora, Pai, que a nossa boca seja verdadeiramente ungida e que possamos entender todo o propósito que o Senhor tem em nós, por nós e através de nós, Igreja de Cristo. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Convido você que abra a sua Bíblia no livro de João. Livro de João, capítulo número 4, um texto muito, muito mesmo conhecido. Evangelho de João, capítulo número 4, nós vamos ler versículo de número 1 até o 18. 4, 1 a 18. Diz assim a palavra de Deus: Quando, pois, o Senhor Jesus veio a saber que os fariseus tinham ouvido que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que mesmo Jesus não batizava, mas os seus discípulos, então Jesus deixou a Judéia e retirou-se para outra vez para a Galiléia, e era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho. Estava ali uma fonte, a fonte de Jacó. Cansado de viagem, assentando-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, ou seja, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus:
se conheceras o dom de Deus? E quem é que te pede, dá-me de beber? Tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu ela, Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos, o seu gado? Afirmou-lhe Jesus. Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que replicou-lhe a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste que não tenho marido, porque 5 maridos tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Amados, esse texto é um texto que você já ouviu bastante vezes pregar, eu também, eu já preguei nesses meus 35 anos só de pastor, né? E antes também, sobre esse texto. Mas uma coisa que Deus colocou no meu coração, uma dessas madrugadas, foi o ministério de Jesus, o ministério da igreja, e os discípulos que ele estava e está formando para que completem a obra que o Senhor realizou através de Jesus, dos discípulos e da igreja. E o que me chama a atenção aqui, a primeira coisa, é o que fez Jesus voltar para a Galileia. O que foi que aconteceu ali para que Jesus decidisse ir para a Galileia? O que nós vemos aqui nos primeiros versículos é que ele soube que estavam se falando, as pessoas estavam falando, que ele batizava mais discípulos do que João. Começa dizendo, quando, pois, o Senhor veio saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, ele deixou a Judéia, retirando-se para a Galileia, e era necessário passar por Samaria. O que nós podemos perceber aqui é que Jesus estava bem próximo ali batizando. E aí então houve alguém que chega e diz, olha, Senhor, o que nós temos percebido é que João Batista batiza, mas Jesus também batiza. E aí então, eu acredito até que alguém estava ali com alguma estatística e contando ali os batismos. E o que houve foi um comentário, e esse comentário foi que Jesus batizava mais do que João Batista, e entendendo que João Batista, quando veio ele pregando e dizendo a voz do que clama no deserto, e a pregação de João Batista era endireitai as vossas veredas. E as pessoas deixaram as igrejas, ou seja, a sinagoga, deixaram então o templo, e o templo agora estava vazio. Sabe por quê? Porque aqueles que frequentavam o templo, a sinagoga,
estavam lá no Jordão e sendo batizados por João Batista. Por outro lado, Jesus também vem após a proclamação e o testemunho do próprio João Batista. Jesus inicia o seu ministério. E nesse ministério, ele, assim como João tinha os seus discípulos, Jesus também escolheu os seus discípulos. E na mesma proporção, na mesma dimensão, só que com ministérios diferentes. O ministério de João Batista foi preparar o caminho. O ministério de Jesus era o próprio caminho, porque a lei e os profetas, como foi proferido, durariam até João. E depois de João, sim, há profecia. E Jesus sabia disso. E Jesus, ele sempre respeitou não apenas João, mas ele entendia que todas as coisas já estavam preditas e previstas pelo próprio Pai, e que até mesmo a sua vida e algumas coisas não muito boas que aconteceram com Jesus, mas era o que estava escrito e ele estava ali para cumprir e não para discutir. Uma das coisas que nós percebemos é que quando foi falado sobre o nascimento de Jesus, e aí então Mateus fala sobre isso, dos magos que vieram do Oriente até Jerusalém, e ali então sabemos da história de Herodes. Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, e nesse meio de tempo o anjo ordenou que ele fosse se esconder no Egito, ou seja, o lugar que jamais iriam buscá-lo, porque no Egito era um lugar perigoso, mas ele foi se esconder no Egito. Até que o Senhor mandou que ele voltasse. Por quê? Porque aquele que estava ordenara anteriormente a morte de Jesus já havia sido morto. Então ele começa o seu ministério. Então tudo quanto a palavra de Deus havia determinado, mesmo o nascimento não em Jerusalém, mas em Belém, indo contra todas as expectativas dos reinos até então. E agora também Jesus entendia e respeitava o ministério de João. E sabia que o ministério de João foi importante, era importante e continua sendo importante. Não viria Jesus sem que esta palavra profética sobre João tivesse sido concluída. Mas uma coisa que nos chama a atenção aqui é que Jesus, quando soube esta conversa aqui, ele batizava mais do que João, diz que ele decide voltar para a Galileia. A primeira coisa aqui que nós aprendemos com Jesus é que no reino de Deus não podemos entender ministérios como rivais. Nós não podemos ter ciúmes. Nós não podemos nos vangloriar daquilo que Deus colocou como ministério para que cada um e cada uma possa, então, estar desenvolvendo através do poder do Espírito Santo na terra. Talvez este fariseu que veio até Jesus pensasse que Jesus ia dar ouvido à sua pesquisa ou às pesquisas que ele havia feito. E aí então ia debruçar-se sobre aquela pesquisa e ia discutir com ele os números apresentados a Jesus. Mas quando Jesus ouviu isso, Jesus percebeu que atrás daqueles números expostos havia uma armadilha. E quando nós entendemos isto, todo número que é colocado, seja ele de pesquisa, seja ele de boatos, sempre existe uma maldade
E nós muitas vezes não nos apercebemos desta maldade. E a Bíblia, ela fala muito bem sobre isso. O próprio Davi, ele teve um castigo que ele próprio buscou. Foi quando ele mandou que se fizesse uma contagem dos seus exércitos, para que ele se vangloriasse naquele exército que ele possuía, e quando ele assim fez, Deus se desagradou dele. E então ele teve que sofrer um castigo. Por quê? Porque não era para que ele olhasse para os números, não era para que ele se fixasse no seu poder com os seus homens de guerra, mas que ele precisava manter o seu foco não nos números, mas manter o seu foco no próprio dono de todas as coisas, que era o Senhor, cujo ministério o havia escolhido para desenvolver. Também Jesus. Se nós pararmos um pouquinho, nós vamos ver que era um assunto que iria dar muita conversa, ia dar muitas notícias. E parece que hoje nós temos visto isso. Mesmo agora, no início agora, quando foi proclamado ali pelo governador de São Paulo, essa nova fase de liberação de alguns setores da sociedade para que abram outros depois, já gerou tanta discussão. E as pessoas hoje vivem discutindo até então o do não abrir e agora então o do abrir. E aí você fica pensando, mas o que é que tem isso a ver? Tanta discussão. E eu já disse isso. Infelizmente, neste momento, e não somente esse, momentos políticos, muitas vezes nós nos colocamos contra até mesmo as nossas famílias, os nossos parentes, por conta de uma discussão boba, onde cada um quer se dizer acertado por estar de um lado e acertado por estar de outro lado. E nós sabemos que muitas pessoas até viram inimigas por conta de discutir a sua visão, a sua posição, o seu partido. Mas Jesus, quando teve uma oportunidade gigantesca para uma boa discussão, Jesus deixou aquele lugar onde ele estava, porque ele não veio para discutir. O que nós podemos perceber aqui é que Jesus, ele estava fugindo das discussões. O apóstolo São Paulo também, quando ele escreve, ele diz que é para nós nos afastarmos de discussões nécias que não produzem nada. Mas, infelizmente, nós percebemos que a própria igreja vive discutindo. E aí nós vemos até mesmo discussões teológicas. Mas uma coisa nós entendemos, e aí eu digo a você, enquanto povo metodista, enquanto ministério metodista, enquanto pastor metodista, o Senhor nos colocou para pregar um ministério, e esse ministério que o Senhor colocou nas nossas mãos é de pregar a santidade. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. No domingo passado você participou do culto regional, onde a palavra foi ministrada pelo próprio bispo. E o que aconteceu com John Wesley no dia 24 de maio? Ele sentiu o seu coração estranhamente aquecido, e a partir de então ele começou a pregar a palavra de Deus, a ser fiel à palavra de Deus. E um grupo se associou a ele porque percebeu que a sua vida havia sido transformada a partir daquela experiência religiosa
com o próprio Espírito Santo. Mas ele passou por muitas lutas. Houve um momento em que ele não pôde mais pregar nas igrejas. Por quê? Porque a mensagem dele desgostava as pessoas da igreja. Mas não foi o fato de não deixarem que ele pregasse nas igrejas, nas paróquias, que ele parou. Muito pelo contrário. A história diz que aí então ele saiu para as praças, e o primeiro sermão que ele faz depois, entrando nesse ministério agora, que era fora da igreja, foi sobre o túmulo do seu pai. E ele declara, por não haver templos para pregar, declaro de hoje em diante, de agora em diante, o mundo é minha paróquia. E a mensagem era essa, era de transformação. Era realmente por quê? E por que é que não deixaram Wesley mais pregar nas paróquias? Porque ele dizia que onde existe o Espírito do Senhor não pode haver acepção de pessoas. E que se entrasse ali o rei ou a rainha e tivesse um lugar separado para eles, isto era acepção de pessoas. Então, a paróquia em que ele era pastor, ele disse aqui, todo mundo senta em qualquer lugar, porque no reino de Deus não há acepção de pessoas. A rainha soube disso e proibiu que ele pregasse nas igrejas. Por quê? Porque ele não respeitava ali então o lugar. Mas ele entendia que havia um reino, e esse reino era o Senhor. Aí nasce o ministério metodista. Quando John Wesley ele vai a um culto e ele diz no seu diário 15 para as 9 do dia 24, ele diz que ele foi até mesmo muito a contragosto, mas ali ele ouviu uma clara explicação que nós somos salvos pela fé. E ele diz que sentiu os seus pecados perdoados, sentiu que era uma nova pessoa e sentiu também o seu coração abrasado, aquecido com o poder do Espírito Santo, e fez com que ele saísse para estar agora neste ministério levantado por Deus. Esse é o ministério que nós temos. Mas também nós respeitamos todos os outros ministérios, porque nós entendemos que nós precisamos, como metodistas, sermos fiéis ao ministério que o Senhor nos deu. Mas nós sabemos que, como igreja de Cristo, a igreja de Cristo ela é a multiforme sabedoria de Deus. Ao ministério presbiteriano, ao ministério batista, ao ministério da Assembleia de Deus e outros tantos ministérios que estão aí, mas com somente um propósito, é levar a Jesus aquelas pessoas que estão hoje precisando. Então, no reino de Deus não há lugar para discussões. No reino de Deus não há lugar para nós sermos confrontados ou confrontarmos as pessoas. Eu acho tremendo o ministério metodista, porque ele tem como lema pensar e deixar pensar. Não é uniformidade. Não. A igreja não quer que os metodistas sejam todos uniformes. Mas nós acreditamos que é ser a multiforme sabedoria de Deus. Nós entendemos que unidade não é uniformidade. Unidade é quando nós somos um com Deus. Como foi a oração de Jesus em João 17, ele orava dizendo que eles sejam um em mim, como eu sou um em ti, que eles sejam um em nós para que o mundo creia. Então, agora voltando ao texto, quando Jesus percebeu que ali havia uma discussão, ali havia opiniões, e ali então ele poderia ser levado a uma situação que não era o propósito de Deus, ele decidiu voltar para Galileia. Por que Galileia? Porque era o lugar dos humildes, era o lugar dos pescadores, era o lugar dos necessitados.
E foi para isso que ele veio. E ele próprio diz que ele veio para os doentes, ele não veio para os sãos, porque os sãos não necessitam de médico. Mas o que me chama a atenção aqui também é que quando ele vai agora para Galiléia, ele toma um caminho que não era o caminho costumeiro dos judeus. Porque nós sabemos, e você já ouviu bastante sobre isso, que era comum os judeus fazerem uma grande volta para não passarem pelo caminho que era o mais curto, que era passar por dentro da cidade samaritana, na província das cidades samaritanas. Ou seja, Jesus, ele não foi para o caminho que todos iam. E a Bíblia diz que era necessário passar por Samaria. Aí eu começo a pensar por que era necessário, mas todos os judeus iam pelo outro caminho. Esse caminho realmente era um caminho quase que exclusivo dos samaritanos. E a Bíblia conta também quando Jesus passou pela última vez por esse caminho, quando ele estava resignado ir e voltar para Jerusalém, onde ele seria entregue, onde ele seria morto, crucificado. E aí, quando ele passou por Samaria, diz a palavra de Deus que os samaritanos não o quiseram receber, porque o seu semblante era como aquele que iria para Jerusalém. Havia um ódio no coração, tanto dos judeus quanto dos samaritanos, por coisas antigas, pela construção de um lugar de adoração, intitulado como o melhor lugar da adoração. E havia uma concorrência entre o lugar de oração ali dos samaritanos. Nós não vamos entrar nesse contexto da discussão, no momento em que o povo judeu voltou do cativeiro e o que aconteceu com os samaritanos. Nós não vamos entrar nessa questão. Mas uma coisa que nós sabemos é que eles não se combinavam, e quando Jesus passa lá, no finalzinho, diz que eles não quiseram receber Jesus. E aí então 2 discípulos disseram para Jesus: Senhor, tu queres que mandemos descer fogo do céu para que consuma toda esta cidade, assim como fez Elias? Mas essa proposta dos discípulos não era uma proposta qualquer, mas eu acredito que a vida toda deles, eles sonhavam por serem judeus, de um dia destruir aquela cidade de Samaria, talvez com fogo, e agora era a oportunidade. Era Jesus ordenar, e então o fogo descia e consumiria aquela cidade. A Jesus olha para eles naquele contexto e diz: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem veio não para destruir, mas para dar a sua vida em favor deste povo. Veja, Jesus entendeu que era necessário passar por Samaria. Veja bem, ele disse que era necessário, ele não disse que era urgente. Ele não disse que agora eu vou passar por Samaria porque eu estou pensando que eu não tenho nada o que fazer, eu vou passear em Samaria. Ali seria o último lugar de passeio do judeu. Então ele não vai pelo caminho de todos os judeus, mas agora ele entende que havia uma necessidade. E a necessidade primordial de Jesus era passar por Samaria. E diz que ele foi para Samaria, e o texto diz, porque era necessário passar por Samaria. Algumas situações na nossa vida que nós tomamos algumas decisões, e aí
nós perguntamos por que é que nós tomamos as decisões. E aí nós precisamos entender por que essas decisões são necessárias. Infelizmente, na maioria das vezes, nós fazemos aquilo que é urgente e esquecemos de fazer daquilo que é necessário. Nós falamos o estudo passado entre Marta e Maria. Maria corria de um lado para o outro porque ela achava que era urgente preparar o jantar para Jesus. Marta, porém, ficava assentada, quedada aos pés de Jesus. E aí então ela vem e talvez até sacudindo Jesus, dizendo: Senhor, manda, ordena a minha irmã que venha me ajudar, eu estou servindo sozinha. E Jesus olha assim: olha, você está preocupado com tantas coisas, uma só é necessária. Maria, pois, ela escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Ah, amados e amadas, Jesus, primeiro, ele não quis discussão. Segundo, ele optou pelo que era necessário, não pelo que era urgente. Ele sabia que era necessário, por que era necessário. Logo lá na frente nós vamos saber por que era necessário. Primeiro, ele não quis a discussão. Segundo, ele vai até a cidade de Sicar, ali existe um poço, ele se assentou à beira daquele poço, porque a Bíblia diz que ele estava cansado e com sede. Mas o detalhe, quando Jesus disse aos seus discípulos que era necessário passar por Jerusalém, você sabe que os discípulos fizeram, e eu quero lembrar a vocês que os discípulos eram judeus, como Jesus. Então os discípulos disseram para Jesus: Jesus, vamos fazer o seguinte, enquanto o senhor vai aí para essa cidade, nós vamos comprar pão. Ou seja, de alguma forma, os discípulos procuraram fugir do propósito de Jesus, ou seja, o senhor vai, mas nós vamos comprar pão. Será que era necessário comprar pão? Ou era necessário passar por Jerusalém? E agora Jesus estava sem companhia, ele estava sozinho, mas nem por isso ele deixou de entender a necessidade de passar por Jerusalém, por Samaria. Ele diz que lá ele chegando sozinho, sem discípulos, e quando ele estava sentado à beira do poço, veio uma mulher buscar água, e detalhe, era meio-dia. Por que meio-dia? Porque havia uma lei ali, que logo na manhã as mulheres vinham tirar água. Quando o sol ficava um pouco quente, vinham as donzelas, as moças. Ah, mas depois do meio-dia, era a hora daquelas mulheres, cujas vidas não eram muito bem aceitas, muito bem quistas. Eram mulheres de vidas duvidosas. E justamente nesta hora, Jesus está à beira do poço, quando aquela mulher samaritana vem para tirar água. Jesus, por certo, sabia de tudo. E talvez, por conta de saber que esta mulher precisava de uma mudança de vida, é que ele disse que era necessário passar por Samaria. E detalhe, Jesus se assenta e quando ela chega, Jesus não vê nenhum mal nela. Jesus sabia de tudo, mas ele não apontou nenhum defeito nela. Muito pelo contrário, ele olha para aquela mulher e talvez dizendo em outras palavras, digo eu, que bom que você chegou. Mulher, dá-me de beber. Pensa bem, meu amado Jesus, ele pedindo de beber primeiro a essa mulher, cuja vida ele sabia. Mas algo aconteceu naquele poço. Primeiro, aquela mulher, quando olha para Jesus, ela retruca ao pedido de Jesus e diz: como? Sendo tu judeu, porque eles não se combinavam.
pedes a mim, mulher. Perceba bem, mulher. E ainda samaritana. Amados, ali já estava outra briga formada. Ali já tinha outra briga formada. Mas Jesus já estava fugindo de uma briga, ele não estava ali para brigar. E nem obrigar. Essa é a maravilha do Evangelho, meu amado. O Senhor nos manda pregar a sua palavra, mas não para brigar e nem para obrigar ninguém. E infelizmente, na maioria das vezes, as igrejas são divididas justamente pela briga. Pelas opiniões. Imagine sendo tu judeu e eu sou samaritano. E ainda eu sou mulher. E aí então João coloca, entre parênteses, porque nem os judeus gostavam dos samaritanos, muito menos os samaritanos gostavam dos judeus. E aí então ela fica espantada, dizendo como? Foi uma surpresa para aquela mulher que um judeu descesse do seu pedestal de orgulho para falar primeiro com uma mulher samaritana. E detalhe, pedir água para ela. Amados, isso nunca o judeu faria. Sabe, tipo daquela história que você ouve, quando alguém que realmente fez alguma coisa ruim para você, e aí então, um dia ela precisa de você, você fala assim, vai comer na minha mão. Meu amado, o judeu para comer na mão do samaritano era a pior coisa que podia existir. O samaritano para os judeus eram como gentios, eram como cães. E quando ele fala cães, não é qualquer cão, não, é cão sem pedigree, é vira-lata. Agora imagine ele representando ali o povo judeu pedindo água, comendo na mão de uma mulher, detalhe, uma mulher de vida comprometida. E aí então ali estava uma oportunidade, mais uma vez, para discussões e para brigas. E aí então Jesus olha para ela e a ama. E diz àquela mulher, se tu conhecesses, se tu conheceras o dom de Deus. E aí eu quero me dirigir a você que está nesta noite ouvindo esta mensagem. Num momento de tanta dificuldade, de tanta discussão política, teológica, eu quero que você entenda isso. O que Jesus diz àquela mulher não foi discutir sobre os judeus, discutir com o samaritano, não, ele diz, olha, eu só quero que você entenda uma coisa, o que eu vim aqui fazer, era necessário eu passar por aqui, por Samaria, para que você comece a entender que Deus está dando um presente para você. Quando Jesus Cristo, se você conhecesse, se tu conheceras o dom de Deus, sabe o que é dom, meu amado? O dom é presente. Pensa nisso. Jesus, quando pediu a água, ele pediu se colocando em um nível inferior. Dizendo para aquela mulher, olha, você como samaritana, realmente, eu quero me curvar diante de você, da tua ideologia, da tua forma de pensar. Eu quero fazer isso. Só que eu quero fazer isso com um propósito, porque é necessário. É necessário. Amados, quantas vezes nós não entendemos essas coisas? A Bíblia diz, o que depender de vós, tende paz com todos. Quantas vezes dependeu de mim para ter paz?
e eu não entendi o dom de Deus. Quantas vezes dependeu de mim ser, naquele momento de conflitos, ser o dom de Deus, ter o dom de Deus, e na verdade não é o dom de Deus que me tomou, mas foi a ira, foi o preconceito, foi o achar-se melhor, foi o achar-se como o dono da verdade. E aí, infelizmente, eu perdi aquela oportunidade. Quantas vezes, no momento de crise, um momento de, como samaritanos e judeus que nunca se combinavam, quantas vezes você também teve a oportunidade de quebrar uma desavença familiar, e Deus te usou como dom de Deus para fazer, e você não fez, muito pelo contrário. Você fez a vontade do diabo. E essa divisão continua. Quantas vezes nós não abrigamos no nosso coração uma mágoa, e sabemos que esta mágoa está nos levando para baixo, esta mágoa está nos impedindo de uma comunhão com o dom de Deus, e nós permanecemos nesta mágoa, permanecemos com esse problema. Mas Jesus olha para aquela mulher com amor. Não era qualquer judeu, mas ali estava, como judeu, o Filho de Deus. Meu amado, minha amada, talvez você refletindo agora, você está hoje como homem, como mulher, como família. Mas entenda isso, o propósito de Deus permitir que você estivesse na tua família, que você estivesse neste povo, era para que você possa, e é para que você possa, demonstrar o dom de Deus. Você tem demonstrado o dom de Deus. O dom de Deus, amados, é amor. E aí você lê Coríntios 13 e você diz, pastor, não dá para ter tudo isso. Não. Meu amado, Coríntios 13 não dá para você ter tudo isso. Porque se você quiser ter tudo aquilo que está ali, você não consegue. Mas você consegue ser. E esse é o grande problema. Às vezes nós queremos ter e não queremos ser. É mais fácil ter do que ser. Porque para ter você discute e você briga. Para ser você não discute e nem briga. Você testemunha. Por isso que a Bíblia diz, o que depender de vós, tende paz com todos. E ele tinha ali uma oportunidade, mas no meio da confusão, como sendo tu, judeu, pede a mim, mulher, que sou samaritana, e, entre aspas, ao meio-dia. Mas Jesus, ele interrompe toda a conversa e diz, ah, se tu conhecesses o dom de Deus. O que ele estava dizendo, mulher, estou aqui não para discutir. Eu não estou aqui para pegar nada de você. Eu estou aqui primeiro para te respeitar. E segundo, para oferecer a você um presente. Esse presente não é meu. Este presente é de Deus. Eu tenho o dom de Deus para oferecer a você ao meio-dia. E aí aquela mulher, quando ele disse, olha, se você conhecesse o dom de Deus, quem te pede, dá-me de beber, tu pedirias, ele te daria águas vivas, água viva. E aquela mulher então continua questionando e diz, Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo, por quê? Porque ali naquele poço não, sim, era um poço fundo, mas não era um poço onde qualquer um ia e tirava água, não, mas cada um tinha a sua corda. Cada um tinha o seu cântaro.
E cada um tinha, e era tudo organizadinho, as pessoas que iam para tirar, ele tinha que trazer a corda, e aquela mulher, com certeza, ela tinha trazido a sua corda, tanto é que ela disse, Senhor, tu não tens com o que tirar, ou seja, o Senhor não tem corda, e o poço é fundo, como é que o Senhor vai dar água viva? Realmente, amados, Jesus não tinha corda, e o poço era fundo. Só que eu quero dizer a você uma coisa, Jesus não veio com cordas. As cordas que Jesus tinha e tem são aquelas que o profeta diz. Com amor eterno te amei e com laços de misericórdia te atraí. Cordas de misericórdia. Ah, meu amado, Jesus tinha sim uma corda muito grande. Só que esta corda não era aquela corda para ir naquele poço profundo. Mas esta corda de amor era justamente para entrar na profundidade do poço daquela mulher samaritana que era profundo. E nesta noite o Senhor está dizendo a você, este poço profundo que você tem na tua alma, eu estou aqui para jogar o meu laço de amor, te atrair com misericórdia, para tirar você desse poço. Talvez poço de enfermidade, talvez poço de medo. Eu não sei qual é o poço. Mas aquela mulher, quando disse o poço é fundo, Jesus não discutiu com ela. Quando disse, você não tem a corda, Jesus não discutiu com ela, porque não era hora de discutir, eles estavam fugindo de discussão, mas agora ele entende que aquele momento era um momento realmente ideal para que ele demonstrasse o seu amor, e ele disse, se você quisesse, eu te daria água viva. E aí então ela, talvez de um salto, disse, Senhor, dá-me então desta água, para que eu não mais venha buscar neste poço. Agora, entenda bem esse contexto do não mais venha a esse poço, não é somente vir e voltar do poço, mas era ir ao meio-dia naquele poço, era constrangedor. No momento em que todo mundo estava nas suas casas, as pessoas olhavam pelas janelas e pelas portas e contemplavam aquelas mulheres que eram excluídas, porque já era a hora do meio-dia. Do sol escaldante, elas iriam ali se humilhar na frente de todo mundo, porque as suas vidas não eram boas. Porque aquela mulher estava dizendo, olha, eu já estou cansada de vir ao meio-dia no poço. Eu já estou cansada do rótulo que tem as pessoas colocado em mim. Muita gente que diz que esta vida é fácil. Não, gente, essa vida é uma vida muito difícil, é terrível. E quando ela diz, Senhor, dá-me desta água para que eu não venha mais a este poço buscar e que eu não mais tenha sede. Olha que coisa linda. Mas o que Jesus Cristo fez? Jesus não deu água para ela. Gente, Jesus, mas eu sempre ouvi que Jesus deu água para ela. Amados, não, sabe por quê? Porque aquela mulher ainda tinha alguma coisa que precisava ser tratada por Jesus. E Jesus disse, que bom que você quer a água. Então faz o seguinte, vai, chama o teu marido e vem cá, porque eu quero dar água, não só para você, mas eu quero dar água também para o teu marido. Entenda isso. Nesse tempo, amados, de pandemia, nesse tempo de isolamento, o Senhor está querendo dar água viva, não para uma pessoa individual, não. Você acha que nós ficamos presos durante todo esse tempo dentro das nossas casas? Você acha que eu estou preso à minha esposa, Zélia, durante todo esse tempo dentro da minha casa? Por quê? Você não acha que é o momento em que Jesus nos tem para nos dar água viva?
E o momento que você está, talvez com teu filho aí, junto dele, não é o momento que o Senhor tem para dar a você esta água viva. Ao seu esposo, à sua esposa, à sua família, hein? Fala. Só que aí a mulher, constrangida, olha para Jesus e diz: Senhor, eu não tenho marido. Amados, não foi em 2020, não. Isso já faz 2020 anos. Mas aquela mulher disse a Jesus: eu não tenho marido. Hoje as pessoas dizem: pastor, mas hoje o normal é o divórcio, é a separação. E não apenas isso, né? E aí algumas personagens aí, artistas famosos, olha, fulano aí casou, fez tantos casamentos e tal. Gente, não é só aquele tempo, não é só agora não, aquele tempo também tinha. Aí quando ela diz a Jesus: Senhor, não tenho marido, Jesus olha para ela e diz assim: isto você falou a verdade. Presta atenção agora uma coisinha. Jesus olha para aquela mulher. Ela sabia que a sua vida era toda torta. Mas Jesus, na resposta daquela mulher, ele diz: você falou a verdade. Ah, amados, nós precisamos compreender esse mistério. Nós vemos pessoas e julgamos aquela pessoa como que se ela não tivesse nada para oferecer e que ela fosse 100% ruim. Eu tenho dito que um relógio quebrado na sua sala ou em algum lugar da sua casa, mesmo que ele esteja quebrado, parado, e você tenha levado no relojoeiro e ele fala assim: isso não tem mais conserto. Mas se você deixá-lo na tua casa, mesmo que seja de enfeite, 2 vezes em 24 horas, ele está certo. Se ele estiver com os 2 ponteiros no meio-dia ele vai estar certo, e meia-noite ele vai estar certo, mesmo que esteja quebrado. Mas a dificuldade nossa, meu amado e minha amada, é achar nas pessoas qualidades. E Jesus, ele veio a este mundo justamente para encontrar em nós alguma qualidade, e esta qualidade que Jesus vê em nós não é a nossa qualidade, mas é a qualidade do nosso feitio que Deus nos fez à sua imagem. Quando Jesus olha para aquela mulher, ele vê a imagem de Deus. Embora desfeita pela humanidade, desfeita pelo pecado, mas Jesus não olha isso. Ele olha para ela e diz: que bom que você falou a verdade. Amados, foi só uma verdade. Mas o que o Senhor quer com você também é só uma verdade. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. É só uma, não precisa 2. Jesus precisa só de um momento, uma oportunidade, uma verdade, para que a tua vida seja transformada. E quando ela disse: Senhor, não tenho marido, Jesus disse: isso disseste com verdade, porque 5 maridos você teve. E o que você tem não é teu. Amado, minha amada, trocando em miúdos, o que ele diz: olha, você já tentou casar-se 5 vezes e não deu certo. E agora você até de casar, você se cansou, agora você pegou o marido de uma outra pessoa que você está com ela. Você está ficando com o marido de uma pessoa. Você está entendendo? Meu amado Deus, Jesus, ele não gosta de pecado, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Mas quando nós nos encontramos com Jesus, ele quer transformar a nossa vida, mas para isso acontecer, ele faz com que cada um e cada uma de nós entenda a visitação
e o presente de Deus. Porque esse presente de Deus que é Jesus, quando você o recebe, nunca mais você será a mesma. Quando você recebe o presente de Jesus, você nunca mais será o mesmo. A sua família não será a mesma. E aquela mulher entende que ainda que a vida dela fosse destroçada por 5 casamentos mal sucedidos, e por um momento em que ela estava desamparada, desesperada e estava com um relacionamento duplo. Mas Jesus estava ali para lhe dar o presente. Bastava ela querer. Assim como Jesus Cristo pediu para que ela desse água, agora inverteu. Era ela que pedia a Jesus. Eu quero que você entenda essa revelação. Antes dessa pandemia, quanta gente queria ir à igreja, sabe por quê? Porque ela queria dar um presente para Jesus. E algumas ainda diziam, olha, eu tenho que ir na igreja, porque se eu não for na igreja, o pastor vai ficar bravo comigo. Meu amado, minha amada. Nós, às vezes, achamos que nós temos que ir na igreja porque nós queremos dar a Jesus alguma coisa. Nós que precisamos dar água para Jesus. Nós precisamos dar o culto para Jesus. Nós precisamos cantar no grupo de louvor. Olha, nós precisamos ir no grupo de intercessão. Olha, nós precisamos... Meu amado, entenda isso. Entenda isso. Agora, no momento de pandemia, você percebe que nós não estamos podendo ir mais lá na igreja dar o presente para Jesus. Mas isso não nos impede de recebermos o presente de Jesus, porque o mais importante é o presente de Jesus, não o nosso presente a Jesus. Porque o nosso presente a Jesus muitas vezes depende do nosso esforço. Mas o presente de Jesus a nós já foi pago com o sacrifício na cruz, no sangue derramado, no sofrimento e também na ressurreição do último dia. E pode ser a família destroçada por 5 casamentos e um relacionamento conturbado. Quando Jesus vem, Ele vai endireitar. Nós não conseguimos, não, de maneira nenhuma. Aquela mulher tantas vezes querendo resolver e não resolvia. Mas Jesus disse, deixa que eu vou fazer isso em você. E aí então, aquela mulher entra em mais uma discussão. Chega para Jesus, Jesus, eu estou sabendo que tu és profeta. Nossos pais adoraram aqui no monte, em Samaria, e vocês dizem que é lá em Jerusalém. Onde é que é? Jesus também, mais uma oportunidade para discutir. Não porque, sabe? Amados, Jesus não discutiu. Jesus disse àquela mulher, olha, realmente, antigamente vocês discutiam com o monte aqui em Samaria, ou o monte lá em Jerusalém, mas chegou um momento, e ele diz, vem a hora, e esta hora chegou, em que nem lá em Jerusalém e nem aqui em Samaria vocês vão adorar a Deus, porque Deus procura os seus adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O que Jesus está dizendo, o que eu estou oferecendo para você, não é um lugar para adorar, mas eu estou oferecendo para você a adoração no espírito. Ou seja, você adora o Senhor Jesus mesmo na pandemia dentro da sua casa. Você adora o Senhor neste momento de culto que nós estamos fazendo em seu louvor. E a palavra que Ele nos traz nesta noite é o que aquela mulher fez. O que ela fez? Se você continuar lendo na tua casa, você vai perceber que aquela mulher
tendo deixado o seu cântaro, foi para a cidade falar que havia encontrado o Messias. E todos os que a ouviam foram ter com Jesus. A amada, ela tinha levado aquele vaso para buscar a água, e agora ela até esqueceu do vaso. Ela até esqueceu da água. Sabe por que ela esqueceu da água? Porque o propósito primeiro dela em buscar a água para descendentar a sua sede agora ficou em segundo plano, porque ela encontrou a água viva. E agora ela foi despejar esta água viva que se fazia nela uma fonte e jorrava para outros e outras, ao qual ela foi ali dizer de Jesus. Agora você está entendendo por que os discípulos foram comprar pão e Jesus disse: é necessário passar por Samaria. E finalizando, quando os discípulos chegaram, não sabiam o que estava acontecendo, porque eles haviam perdido toda essa cena maravilhosa de salvação e da entrega do presente para aquela mulher do dom de Deus. Aí chegam os discípulos e interrompe a conversa dele e da mulher e dá um pão para Jesus. Jesus come esse pão. Você já imaginou isso? Até que com teu filho é legal, né? Você está conversando com alguém, ele vem com um pão e dá um pedaço para você. Normal. Agora os discípulos não. Quando os discípulos quiseram dar um pão para Jesus, Jesus disse: uma comida eu tenho para comer, que vocês não conhecem. A comida que eu tenho para comer é fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Meu amado, assim como aquela mulher deixou o cântaro e foi falar de Jesus, Jesus também tinha deixado o pão, porque na verdade ele era o pão. O presente maior para que aquela mulher, e não apenas aquela mulher, mas aqueles que ela foi falar, que vieram ter com Jesus, também receberam o pão do céu. Nessa noite eu quero, amado, que você entenda, como Jesus Cristo disse àquela mulher: ah, se tu conhecesses o dom de Deus. E quem é que te pede? Dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Os discípulos vieram com pão e ele disse: uma comida eu tenho para comer. E vocês não entendem, é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Meu amado, esta é a vontade do Pai. Que eu e você estejamos realizando a obra de Deus, como aquela mulher que esqueceu o seu cântaro. E muitas vezes nós não conseguimos fazer a obra do Senhor, porque ainda nós não esquecemos o nosso cântaro. Achamos que o nosso cântaro é muito mais importante do que fazer a vontade de Deus. Mas curva a tua cabeça agora e ora ao Senhor. Ora ao Senhor. Ora ao Senhor. O Espírito Santo está falando ao teu coração, como tem falado no meu. Diga a Jesus toda a verdade. Diga a Jesus por que é que dentro de você tem travado. É Ele que está dizendo: tu me pedirias e eu te daria. Pede a Jesus agora, nesta noite, e Ele te dará água viva. Pede. 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 Nesse momento nós vamos cantar um hino. 347. 347. Eu te convido a se colocar diante do Senhor. Deixa o teu cântaro. Ora para Jesus. 347. O título deste hino é Deus velará por ti. Ele está velando por ti, Ele está olhando por você.
Nesta noite, Ele está olhando para você como olhou para aquela mulher e disse, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, tu lhe pedirias e Ele te daria água viva. 347. Vamos louvar a Deus e vamos prestar atenção nas estrofes e no coro desse cântico. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherás, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor. Jamais te deixará, Deus velará por ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu grande amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor. Jamais te deixará, Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Nas desventuras, nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor. Jamais te deixará, Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera, vem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor. Jamais te deixará, Deus velará por ti. Amém. O Senhor ainda está falando com você ao final deste culto. Ah, se tu conheceras o dom de Deus. E quem é nesta noite que te pede, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ah, amados, água viva é algo que brota, não é água choca, não, mas é água que mantém toda a sua energia, toda a sua proteína, e que dessedenta não apenas a tua sede, mas dessedenta também a sede daqueles que estão ao teu redor, que estão no teu trabalho, com você, na tua casa, na tua família. E o Senhor quer fazer isso com você. O Senhor quer fazer isso comigo. Ele está velando sobre a sua palavra para cumprir na tua vida.
Amados, passando essa pandemia, eu quero que você entenda, nada será igual. Não, nada será igual. Porque Deus está fazendo algo novo dentro de você. Deus está fazendo algo novo dentro de você, esposa, dentro de você, esposo, dentro de você, filho, filhas, netos, netas, avós. Entenda isso. Há uma água viva. Água viva. E essa água viva, ela salta para a vida eterna. Creia nisso. Se coloca diante de Deus, receba, 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 receba. Senhor, agora, Pai, como fizestes com aquela mulher, faz comigo nesta noite. Como fizestes, como aquela mulher, faz com a tua igreja nesta noite. Como tu fizestes com aquela mulher, faz com este e esta que está assistindo agora e está clamando, dizendo: Senhor, toca em mim. Senhor, dá-me este presente. Oh, Deus, toca mesmo, Senhor. Eu sei que o Senhor, através do teu Espírito Santo, o Senhor está tocando, o Senhor está tocando, o Senhor está curando, o Senhor está restaurando, o Senhor está trazendo paz, está trazendo, Senhor, algo novo. Algo novo. Dá-nos também, Senhor, fazer a tua vontade e realizar a obra da qual o Senhor nos chamou a realizar. E agora, Senhor Deus, estende as tuas mãos agora, Pai. Estende as tuas mãos, as mãos de bênção. As mãos de bênçãos. E agora, Senhor Deus, que cada um e cada uma possa receber esta bênção apostólica. Esta bênção de revelação, Senhor. Oh, glórias. Vai, Senhor. Vai mesmo, Senhor. Tu enviaste esta palavra para curar. Tu enviaste, Senhor. Faz mesmo, Senhor. Faz mesmo, Senhor. Faz mesmo, Senhor. Ainda que haja choro, Senhor. Ainda que haja choro. Nós sabemos que o Senhor está limpando, o Senhor está curando. E estás também, Senhor Deus, transformando, transformando, transformando. Para uma história tremenda, maravilhosa e verdadeira. Derrama, Senhor Deus, a tua bênção. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação, a unção e a alegria do Espírito Santo seja sobre a tua vida, família, saúde, lar, finanças. E sobre a igreja de Jesus Cristo permaneça conosco hoje e eternamente. Amém, amém, amém. Temos ainda alguns avisos. O primeiro deles é que domingo que vem nós vamos ter o culto, e é o dia de Pentecoste. Então, no dia de Pentecoste, nós vamos estar aqui, no último culto deste mês. Então, convide os seus amigos, convide os seus parentes, vizinhos, para estarmos juntos, para nós entendermos não apenas a história do Pentecoste, mas que possamos deixar que o Pentecoste esteja transformando a nossa história. Deus abençoe e obrigado pela atenção.